Olá a todos! Neste primeiro vídeo de 2019, aproveito para vos desejar um bom ano e venho falar-vos de uma das alterações mais sensíveis ao regime dos trabalhadores independentes no Código Contributivo da Segurança Social. A isenção dos trabalhadores independentes que acumulam com trabalho por conta de outrem. Estes trabalhadores independentes, TIs, como vos vou referir a partir de agora, cumpridas que fossem algumas condições, eram isentos de contribuir no respectivo regime, qualquer que fosse o rendimento obtido anualmente pela atividade desenvolvida na categoria B do IRS. A grande novidade em 2019 é que a isenção só acontecerá para o rendimento relevante mensal médio de montante inferior a 4 vezes o valor do IAS, apurado trimestralmente para os TIs que verão as suas contribuições calculadas em função dos rendimentos do trimestre anterior, ou apurado anualmente para os TIs em contabilidade organizada para efeitos de IRS e que aceitaram o cálculo das contribuições com base no lucro tributável obtido em 2017, por não terem optado pelo apuramento trimestral. Depois de constatada a lacuna nas alterações feitas ao Código Contributivo pelo Decreto-Lei nº 2 de 2018, a aplicação da isenção também nestas condições aos TIs em contabilidade organizada, que também são trabalhadores por conta de outrem, foi clarificada com as alterações feitas no Orçamento do Estado para 2019 aos artigos 157 e 163 do Código Contributivo. Sempre que a seguir me refiro a TIs, e para não estar a ser repetitivo, estarei naturalmente a falar exclusivamente dos que acumulam com trabalho por conta de outrem. Estes TIs, para manter a isenção sobre o rendimento relevante mensal médio inferior a 4 vezes o IAS, têm que cumprir 3 requisitos. O exercício da atividade independente e a outra atividade têm que ser prestados a entidades empregadoras distintas e que não tenham entre si uma relação de domínio ou de grupo. O exercício da atividade por conta de outrem tem que determinar um enquadramento obrigatório noutro regime de proteção social que cubra a totalidade das eventualidades abrangidas pelo regime dos TIs. E o valor da remuneração mensal média considerada no outro regime de proteção social, no trimestre que antecede a verificação das condições, deverá ter sido igual ou superior a 1 vez o valor do IAS. Reforço que só cumpridas estas 3 condições, os TIs em análise podem equacionar a dispensa de contribuições como TI sobre o tal rendimento relevante mensal médio inferior a 4 vezes o IAS. Foquemo-nos para já no apuramento trimestral e importa clarificar alguns conceitos que temos visto frequentemente referidos com falta de rigor ou até mesmo erradamente induzindo em confusões. Desde logo, distinguir bem rendimento relevante de rendimentos obtidos no trimestre. Os rendimentos obtidos no trimestre são os rendimentos brutos registados pelo TI no âmbito da sua categoria B. São os mesmos rendimentos antes de IVA e de retenção de IRS na fonte, quando aplicáveis, que influenciam os valores anuais a incluir na declaração de IRS. São estes valores brutos que se inscrevem na Declaração Trimestral da Segurança Social, com a particularidade de serem indicados os valores obtidos mês a mês. O rendimento relevante é o rendimento que resulta da aplicação das percentagens previstas aos rendimentos obtidos no trimestre e comunicados em cada declaração trimestral. Por isso, o rendimento relevante será de 20% do valor das atividades hoteleiras e similares, restauração e bebidas, das vendas de bens e dos subsídios à exploração, mais 70% da prestação de outros serviços. Os rendimentos obtidos na produção de energia para autoconsumo, de contratos de arrendamento e de atividades de alojamento local não contribuem para o rendimento relevante e também só são declarados pelos TI que os obtenham em simultâneo com rendimentos de outras atividades. Os TI que apenas tenham estes rendimentos estão excluídos do enquadramento e, por isso, dispensados da entrega da declaração trimestral. A base de incidência contributiva, ou BIC, é o rendimento relevante, naturalmente dividido por 3 meses. O rendimento relevante mensal médio apurado trimestralmente
é o rendimento relevante calculado como atraso explicado, a partir dos rendimentos obtidos no trimestre, a dividir por 3 meses. Como o IAS em 2019 tem o valor mensal de 435,76 €, 4 vezes o valor do IAS serão 1.743,04 €, o que permite, num trimestre, não pagar segurança social até ao rendimento relevante de 5.229,12 €, ou seja, 12 vezes o IAS por trimestre. Estando o limite dos 4 IAS na média mensal do trimestre reportado ao rendimento relevante, e este resulta da aplicação das referidas percentagens ao rendimento obtido no trimestre, facilmente chegamos ao valor de rendimentos brutos que permitem ao TI não pagar qualquer segurança social. Teremos então 26.145 € se exclusivamente rendimentos obtidos em prestação de serviços de atividades hoteleiras e similares, vendas e subsídios à exploração. Teremos 7.470 € se rendimentos exclusivamente obtidos de outra prestação de serviços. Estou a ignorar os cêntimos, mas no quadro em anexo podem ver os valores exatos. Mas também poderemos ter qualquer combinação de rendimentos aos quais se apliquem as percentagens de 20% e 70% se o TI os acumular, o que origina um rendimento relevante mensal médio inferior a 4 vezes o IAS, continuará isento. Por exemplo, um TI que num trimestre tenha registado 6.000 € de serviços de consultoria e 5.000 € de vendas de produtos agrícolas, não pagará segurança social porque o rendimento relevante será de 5.200 €. 1.733 € na média mensal do trimestre, o que continua a ser inferior a 4 vezes o IAS. A correta percepção destes diferentes tipos de rendimentos e seus valores é então muito importante para se perceber se o TI tem ou não que entregar a declaração trimestral. Está bem claro no artigo 59 do Decreto Regulamentar 1/2011 que estes TIs só entregam a declaração trimestral posterior à data em que deixaram de se verificar as condições para a isenção. Portanto, para os trimestres em que obtém rendimentos que originem um rendimento relevante inferior à média mensal de 1.743 € ou 5.229 € no trimestre, não terão que entregar a declaração trimestral. Na dúvida, a melhor forma de o verificar é entrarem na aplicação da declaração trimestral, disponível na página da Segurança Social Direta, preencherem os valores dos rendimentos obtidos e seguirem até ao apuramento do valor a pagar. Dando 0 € significa que não devem submeter a declaração trimestral. Dito isto, não generalizem. Notem que eu neste vídeo estou apenas a falar de TIs que também são trabalhadores por conta de outrem e podem ter isenção. TIs sem isenções entregam a declaração de rendimentos para todos os trimestres. Ok? Quando o rendimento relevante mensal médio apurado trimestral ou anualmente, consoante os casos, for de montante igual ou superior a 4 vezes o valor do IAS, a base de incidência contributiva destes TIs será o valor que ultrapassa aquele limite, como previsto no artigo 163 do Código Contributivo. Vejamos então 2 exemplos. Um TI, em apuramento trimestral, faturou 9.000 € de serviços de consultoria no 4º trimestre de 2018. Como faturou mais do que os referidos 7.470 €, tem que entregar a declaração trimestral neste mês de janeiro. 9.000 € vezes 70% dá um rendimento relevante de 6.300 €. Seguindo o raciocínio matemático mostrado na declaração, a seguir subtrai-se o limite de isenção trimestral, ou seja, os 12 IAs. 6.300 € menos 5.229 dá um rendimento relevante remanescente
de 1.070 euros, que dividido por 3 dá a BIC mensal de quase 357 euros. Claro que pegar nos 6.300 euros, dividir por 3 e subtrair 4 IAs levaria ao mesmo valor. Aplicando a taxa de 21,4%, este TI terá que pagar a contribuição de 76,39 euros, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019. Relembra-se que o novo prazo de pagamento é entre o dia 10 e o dia 20 do mês seguinte. O Orçamento do Estado para 2019 introduziu uma outra alteração que vem impossibilitar estes TIs de utilizarem a opção de fixarem um rendimento relevante superior ou inferior até 25%. Era uma expectativa também para estes, face à lei publicada em janeiro de 2018, que muitos certamente usariam para reduzir as contribuições a pagar, mas que foi eliminada ainda antes da sua entrada em vigor. Uma outra particularidade é a pergunta feita a estes TIs que vão ver na declaração trimestral. Pretende contribuir sobre a totalidade? Se no exemplo dado o TI escolher a opção sim, o valor a pagar será na ordem dos 449 euros. A base de incidência será de 2.100 euros por mês, o que terá impacto no aumento da proteção social. Esta opção é disponibilizada para cumprimento da possibilidade de cessação voluntária da isenção da obrigação de contribuir, prevista no artigo 61 do Decreto Regulamentar já referido, e pode ser exercida nos momentos temporais previstos para a declaração trimestral de rendimentos, produzindo efeito no mês do requerimento. Segundo o número 5 do artigo 59 do mesmo decreto regulamentar, não releva para efeitos de base de incidência contributiva o valor de rendimento relevante que determine uma contribuição de valor inferior ao que for fixado em despacho do membro do Governo responsável pela área da Segurança Social. Aguarda-se ainda a publicação deste despacho para sabermos o montante a partir do qual estes TIs terão efetivamente que pagar contribuições. Se dos rendimentos obtidos por este TI no primeiro trimestre de 2019 resultar que ele ficará isento durante o segundo trimestre, não terá que entregar a declaração trimestral em abril de 2019. E esta análise deverá assim ser feita em cada novo trimestre. Olhando por fim para um exemplo de um TI que apura o rendimento relevante com base no lucro, apresentamos um caso em que o lucro tributável de 2017 foi de 30.217,89 euros. Estes TIs não entregam declarações trimestrais, a não ser que em novembro passado tenham optado pelo apuramento trimestral, e aí irá aplicar-se tudo o que explicamos anteriormente. Tendo mantido o apuramento do rendimento relevante com base no lucro, a verificação da isenção faz-se a partir do rendimento relevante mensal médio anual. Ou seja, aquele lucro é dividido por 12 meses, o que dá uma BIC de 2.518 euros. Subtraindo o valor dos 4 IAs, a BIC efetiva será de 775 euros. Com taxa de 21,4%, a contribuição a pagar com referência a janeiro a dezembro de 2019 será de 165,88 euros. Mais uma vez, deixo em anexo o link para o PDF, onde podem ver quadro com os valores dos exemplos, a que juntei algumas imagens da declaração trimestral e da notificação enviada ao TI, cuja BIC foi apurada com base no lucro. Obrigado pela vossa atenção, subscrevam este canal e até ao próximo vídeo. Contudo, podem também ir seguindo o que escrevo, quer no blog, quer no Facebook, onde tenho vários textos sobre outros aspectos deste regime contributivo dos trabalhadores independentes.